Essa pessoa eu conheço desde sempre, que eu me conheço por ser humano. Foi uma das pessoas que na minha infância foi muito importante, porque tem muito essa questão do homem brincar com a mulher e a mulher... homem com homem e a mulher com mulher. E ela é minha prima, quebrando esse contexto desde de pequenininho, a gente tanto brincava de boneca junto, quanto brincava de videogame. Foi uma parada muito louca, eu agradeço por ter isso. Mesmo hoje eu ainda tendo vários questionamentos, vários valores para ser lapidados, eu agradeço a essas pessoas, porque elas já me tornaram uma pessoa, acho que um pouco diferente por questionar isso. Bom, eu vou chamar aqui no palco minha prima Andressa, e ela vai falar um pouquinho exatamente, eu acho que disso, Vitor, que você perguntou do negócio, e uma questão que o Charles falou agora. Suas escolhas são autênticas? Quem você é? O que você consome? Realmente é você? Pensa nisso. Uma salva de palmas para a Andressa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, é a primeira vez que eu faço uma fala assim. Estou muito feliz de estar aqui. Quando o Diego me perguntou se eu queria fazer uma fala, eu fiquei pensando, acho que eu não tenho uma coisa específica de uma realização de projeto, alguma coisa assim que eu fiz, mas eu tenho alguns questionamentos que eu faço, então eu acho que eu vim aqui para compartilhar com vocês, a gente conversar um pouco sobre isso, talvez. Que são sobre as nossas escolhas. Se a gente escolhe, como que a gente escolhe e tudo mais. Então, e esses questionamentos, eles vêm desde conversas que eu tenho com amigos, com as pessoas que eu atendo, e mesmo na minha própria vida. Quando eu penso, olho para trás, vejo o que eu fiz, por que eu fiz, como são as suas escolhas, e eu tento cada vez mais pensar nisso no dia a dia, e não só em retrospectiva, o que é um pouco difícil às vezes. Bom, primeiro, eu fico pensando no que é a palavra escolha, né? Porque a gente escolhe o tempo inteiro. A gente escolhe a roupa que a gente vestiu, a gente escolheu estar aqui e não estar em casa, por exemplo. A gente escolhe o que a gente toma de café da manhã. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. Algumas vezes a gente não se dá muito conta, né, que são escolhas, mas são, o tempo inteiro, são. E o que é escolher, se a gente está fazendo isso o tempo inteiro? Dentre essas 5 definições que aparecem primeiro no Google, eu queria chamar a atenção na primeira de todas, que é ato, ou efeito de escolher. Então, uma escolha já é uma ação por si só. Ela não é uma coisa pacífica. Mesmo quando você diz, eu não quero fazer nada hoje, você está escolhendo não fazer. Quando você diz, eu não estou com medo de escolher isso, escolhe por mim, você está dizendo, eu não vou escolher. Isso já é uma escolha por si, mais uma vez. O não escolher é uma escolha de abrir mão daquilo. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo. A outra coisa é a capacidade de escolher bem, de escolher com discernimento. Então, dá muito medo de você não ter essa capacidade de escolher bem e você falhar. E aí, o mundo vai dizer, a culpa foi sua das coisas terem dado errado, porque você escolheu isso. E como a gente tem muito medo, às vezes a gente quer passar a bola para os outros, né? Não é culpa minha, é a vida que me pôs isso, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, então eu culpo outra coisa. E então, o que eu quero dizer com isso? Que o tempo inteiro que a gente está vivendo, experienciando as coisas, a gente está vendo o certo, a gente está buscando o certo e errado, fazer essa decisão como se não tivesse volta, é o sim ou não. E, além de tudo, para tudo que a gente diz sim, a gente diz não para todo o resto. E é muito complicado isso, porque dá o medo de errar, dá a impressão que você não pode voltar atrás, dá a impressão que você não pode se refazer, que você sempre tem que ir para frente. Aí a gente faz o quê? Joga a responsabilidade, porque é muito difícil. Coloquei aqui essa tirinha que a Mafalda fala, o que você está fazendo sentado aí, Miguelito? E ele fala, esperando alguma coisa da vida, como se a vida que fosse dar as coisas para ele. Acontece que, sim, tem alguma coisa que quer dar as coisas para a gente, pegar essa responsabilidade e dizer, olha, isso aqui é melhor para você, você não precisa se preocupar com isso. Que é a sociedade em geral. Que fala o que é melhor a gente comer, que fala que roupa é melhor, que celular é melhor. Aí você até acha que você está fazendo uma escolha, mas entre poucas, né? Tudo que a sociedade vai colocando, tudo que a gente consome. E às vezes a gente acha fácil, porque é uma escolha segura, é uma escolha que disseram pra gente o que deveria ser feito.
E a sociedade dá alguns moldes, ela dá o que você tem que fazer. Esse é um caminho padrão de vida que é esperado, com pequenas possibilidades aí, mas pega essa caixinha, essa ou essa, e segue. Acontece que assim, não tem problema nenhum em você seguir um padrão que a sociedade te oferece. Essa não é a questão. A questão é, você está vendo que esse é um padrão que te ofereceram e não um padrão que você pensou e que você refletiu? Se faz sentido para você? Você está percebendo que muitos dos seus incômodos são porque você está simplesmente recebendo as coisas que o mundo te oferece e indo por caminhos que não são seus. Isso desde consumo quanto mesmo viagens que às vezes não fazem sentido, e aí você estranha quando a gente vê uma experiência de uma menina que viaja sozinha. É estranho? Como assim? Isso não é o esperado, né? Sim, claro, a gente não pode deixar de lembrar que, embora é importante perceber tudo que a sociedade pôs pra gente tem uns limites, né? A gente tem uma limitação cultural. É muito diferente, dependendo do lugar onde você nasceu, ou mesmo da época, quais são as suas possibilidades. Mas é importante a gente reconhecer isso e ver que as possibilidades, geralmente, e isso eu tenho certeza, geralmente são muito maiores do que aquelas que a sociedade está dando pra gente. A sociedade dá pra gente possibilidades limitadas, e aí a gente acredita que está escolhendo de fato. Com autenticidade. E aí essa é outra palavra que eu quero colocar para vocês. O que é autenticidade? Segundo o Google, de novo, autêntico é de origem comprovada, cuja autoria é atestada, reconhecido como legítimo, fidedigno, não imitativo, verdadeiro, que tem autoridade, válido. Dessas definições que a gente encontra, eu acho importante pensar nessa quarta, que é não imitativo, verdadeiro. Pensando nas escolhas que a gente está fazendo o tempo inteiro, elas realmente são nossas? Elas realmente são autênticas, são verdadeiras? Ou a gente está aceitando aquelas poucas possibilidades da sociedade e seguindo um caminho que às vezes não faz sentido? Essa é a maior coisa que eu vejo em muitas decisões que a gente toma, não só nessas pequenas que eu falo que são fáceis de dizer, de escolha de roupa, de comida e tal, mas mesmo das grandes. Que curso você vai fazer de faculdade? Foi você mesmo que pensou sobre isso, ou sua família, seus pais falaram que aquilo era bom para você? E aí você, às vezes, escolhe alguma coisa dizendo que, bom, minha família inteira é dentista, então eu vou ser dentista porque é mais fácil. É mais fácil, né, assim, dizer não para todo o resto, porque se você resolve ser dentista, você diz que você não quer ser médico, você não quer ser engenheiro, você não quer ser publicitário, você não quer ser jornalista. Você tem que arcar com todos esses nãos. E aí é mais fácil arcar com esses nãos quando você acha que você aceita essa escolha do outro. E aí, o que eu penso quando eu vejo esses dois modos de lidar no mundo? Eu entendo que quando a gente aceita as pequenas possibilidades, sem questionar e sem ver se elas fazem sentido para a gente, é como se a gente se movesse na vida como um peão do xadrez. No xadrez, o peão sempre anda para frente. Só na primeira vez que você mexe ele que você pode andar 2 casas. Todos os outros movimentos têm que ser para frente, porque isso é uma regra que foi colocada por ele. Acontece que ele tem todo o tabuleiro para andar. Tem a limitação do tabuleiro? Sim, que a gente tem nossa limitação do nosso contexto, né? Nosso contexto sociohistórico. Mas as possibilidades são enormes. Acontece que o peão falou, bom, eu tenho tudo isso para fazer, mas eu só vou fazer da regra que me foi posta. Quando a gente se questiona um pouco mais sobre como que a gente está escolhendo e começa a escolher de forma autêntica, enxergando todo esse tabuleiro, a gente vê que a gente é livre para se mover de outras maneiras também. Que aí eu vejo que é como se fosse um movimento na vida da rainha do xadrez. A rainha do xadrez, ela não movimenta só para frente. Ela pode andar na diagonal, para frente, para trás, voltar, fazer todos esses movimentos. Ela pode só andar um por um? Pode. Isso não é um problema. Ela pode andar da mesma forma que o peão anda. Mas ela sabe que ela tem a liberdade de fazer outros movimentos. E se ela escolhe andar uma vez de cada um, é porque ela achou que aquilo realmente era melhor para ela e ela se responsabiliza por isso. E aí eu coloquei aqui uma frase do Sartre, um trechinho que eu acho que diz muito sobre isso, para a gente sempre se lembrar em como a gente está escolhendo as coisas, né? E lidando, que a gente, sim, sempre está escolhendo. Que a escolha é possível em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher.
Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, ainda assim estarei escolhendo. Então, quando a gente abre mão de pensar nas nossas escolhas, a gente está fazendo uma escolha de escolher sem autenticidade, sem pensar se aquilo fez sentido, sem ser questionado, porque passando a responsabilidade para o mundo, para a vida, esquecendo que, na verdade, a gente está também sendo responsável por aquilo, né? Bom, era um questionamento que eu faço, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e obrigada pela atenção.